Bom dia! Hoje Bom dia sobre o Fora da Lei. esse talvez seja o mais aguardado, será? Será? Olha, arrisco a dizer que da mesma maneira que as pessoas têm essa identificação forte com o herói, também tem essa identificação com o Fora da Lei, porque em algum momento isso vai aparecer na vida dela. Se o herói apareceu fora da lei, também vai aparecer. Não tem jeito. As regras são feitas para serem quebradas. Exatamente. Esse é o lema do Fora da Lei. As regras são feitas para ser Eu quebradas. vou E te logo no deixar começo. começar com a palavra já, Mari, porque eu acho que está dentro do que a gente percebe aí nos seus olhinhos brilhando. Para quem está assistindo, está ouvindo, vocês precisam ver. Eu vou tentar me controlar, tá? Bom, aqui no comecinho, a gente já visualiza uma frase tentadora ou sedutora, mas eu vou começar aqui bem pelo comecinho para vocês acompanharem. O vilão do melodrama retorce o bigode e sorri. E as mocinhas sentem um misto de medo e atração. A sereia canta e o marinheiro é atraído para a morte. Então, aqui ele traz a referência masculina e também a referência feminina. E ele já começa a trazer um adjetivo. O fora da lei tem a sedução do fruto proibido, ou seja, o rebelde, ele tem esse mistério sedutor, né? O nosso famoso bad boy. Tem essa sensualidade. E curioso, porque aqui eles trazem que recentemente, em um ciclo de conferências, Carol Persson, que é uma das coautoras, assistiu a uma palestra sobre ser o fora da lei ou namorar um deles. Isso me chamou a atenção, porque eu vivi essa fase de ter ali uma confusão até encontrar a minha essência, até integrar a minha identidade, assumir que em algum momento eu estava vivendo fora da lei, eu tinha essa busca pela versão masculina do meu fora da lei. Então eu buscava namorados rebeldes para me ver, para me enxergar ali, e não assumir de fato que eu era aquele cara, Será né? que a Então, gente tem sempre esse flerte com esse lado sombrio, esse flerte com quebrar as regras? A gente fica buscando isso mesmo, como você falou, você fica buscando em você, então você começa primeiro a enxergar no outro e começa a ser seduzida por aquilo, até que você entenda o lugar, né? O lugar certo de quebrar as regras, o momento certo. A gente dialoga com esse mistério aí oculto. eu acho que pode existir os dois caminhos, né? O caminho que você naturalmente acende isso dentro de você e já começa a viver, independente de qualquer coisa, ou existe ali um convívio, pode ser a família, pode ser algum ciclo ali de convívio que exige outra coisa de você, a própria sociedade, né? É uma menina nova, bonita, com educação, né? As pessoas ali pressionam para que ela entre na linha desde muito nova. Então, se isso em algum momento confundir ela não vai assumir de fato que é a identidade, né? Ela pode entrar em conflito desde muito nova, foi o que aconteceu comigo. Então, existem aí esses dois caminhos. Me faz pensar que, assim, talvez a gente tenha um preconceito de que não exista a natureza do fora da lei. Mas se a gente for pensar que a destruição é necessária para a reconstrução, essa natureza existe, né? Tem alguns de nós que têm essa natureza. Muito bonito como você colocou. Eu acho que é assim mesmo. Mas depende de quem vê, né? E como enxerga isso. Mas é interessante, a gente já começa aqui bem polêmico, né? O Rebelde já começa. Tá? E aqui a frase na sequência aqui já fala: esses foras da lei são fiéis aos valores mais profundos e verdadeiros, não aos valores dominantes. O que me chamou a atenção nessa frase é que, assim,
não necessariamente eles são fiéis a valores deturpados, né? Então, às vezes a gente tem essa sensação que a rebeldia da pessoa está gerando algo ruim, então uma injustiça, um desrespeito. Agora, se a gente pensar em uma sociedade onde está havendo o desrespeito, o rebelde ele traria o próprio valor do respeito tão fundo dentro dele que ele contrasta com aquela sociedade. Então, ele que, na verdade, traz o que seria correto em um lugar incorreto, né? Exatamente. Eu acho que essa é uma leitura muito importante. Começando pelo nome aqui, vocês vão perceber que muitas vezes a gente usa o rebelde ao invés do fora da lei, né? E eu acho que traz a conotação mesmo de que existe essa missão por trás, né? De levar ali os grandes valores e se rebelar contra a maioria, né? E isso é bem legal, gente. Então, vamos continuar aqui, porque cada vez fica melhor. Bom, na página 132, você anotou alguma coisa antes do segundo parágrafo, Lara? Não, agora depois dessa frase polêmica-císsima, eu fui bem para o comecinho do segundo. Aqui onde ele fala, também vemos o fora da lei que não possui os princípios, né? Então ele explica que não é necessariamente assim, mas que existe esse cidadão aí que não possui princípios. É apenas alienado, raivoso e pronto a sacrificar os outros para conseguir o que ele quer. Então, não é que a nossa imagem esteja totalmente distorcida, é que não é só isso, né? Às vezes a gente perde a luz do arquétipo, justamente, né? Bem bacana. Eu não sei onde você está, não encontrei. bem na primeira frase do segundo parágrafo. Tá, já vi. Alice chegando para dar o ar da graça. Cadê a Alice? Mostre para nós. Alice, ela não havia ficado Alice! Não é ela. Linda! Ela trouxe luz aqui para o nosso assunto. Ela está sempre por aqui. Eu vim aqui para o segundo parágrafo e ele fala: claro que também vemos o fora da lei que não possui esses princípios, ele é apenas alienado, raivoso e pronto a sacrificar os outros para conseguir o que quer. Foi exatamente onde você estava, né? Uhum. Então, as pessoas que se recusam a conseguir o que querem de uma maneira saudável e socialmente aceitável podem recorrer às estratégias ilegais ou antiéticas para levarem a melhor. Aqui ele traz essa outra visão, né, do fora da lei, que é realmente quando ele está destinado a ser o fora da lei para atender um princípio mais interno, mais verdadeiro dele. O que não é indicado na maioria das vezes, né? A gente não quer ver o fora da lei nesse lugar. Existem maneiras mais corretas de lutar por aquilo que a gente acredita. Aí eu já vou vir aqui para essa tabelinha para a gente comentar um pouco sobre o desejo básico. Eu acho que trazer a nossa visão para essas características vai ser importante. Aqui ele fala que o desejo básico do fora da lei é a vingança ou a revolução. E a gente já pode vir aqui nessa vingança e trazer um outro adjetivo, acho que não é uma vingança propriamente dita, né? O que ele provavelmente quer dizer aqui é o desejo de mudar, de transformar aquilo que aos olhos dele não está correto. Uma meta, destruir aquilo que não funciona para ele próprio ou para a sociedade, ou seja, o rebelde ele está sempre no movimento, ele vai sempre transformar as coisas pela ação, né, pela atitude dele. Então, isso é bem importante também. Medo. Não ter poder, ser comum ou inconsequente. Eu adorei isso aqui. Porque o medo dele é ser inconsequente. Aqui a gente já percebe que ele tem responsabilidade. E ele tem uma causa, né? Tá sem áudio. Eu cliquei aqui, não foi. Ele tem medo de não ter.
né, não ter a causa, não ter a responsabilidade. Ele tem uma preocupação muito grande com isso, né? Exatamente. E a estratégia é arrebentar, destruir ou chocar. Destruir aqui que a gente está falando é o que não, exatamente o que não funciona, o que está parado, o que precisa ser resolvido, né? E a maneira dele de fazer as coisas acontecerem ou é dar continuidade ou realmente colocar um ponto final. Acho que a destruição vem nesse sentido. Armadilha, passar para o lado sombrio ou a criminalidade. Então, aqui é uma armadilha, né? Por isso que são pontos de atenção. E o ponto sombrio, ele também pode ser não só pela sociedade ou pelas coisas que existem nela, mas internamente também, né? Eu percebo muito a questão da dor associada a esse arquétipo, né? Porque ele tem um incômodo muito grande com aquilo que acontece. Então, o incômodo é uma dor, né? É um sentimento que ele tem que usar. Se ele não aprender a usar, então esse lado sombrio se manifesta. Exatamente. E o perigo é se manifestar dentro dele, ele não saber o que fazer com aquilo e se autodestruir, né? Tem essa opção também. Que pode acontecer com uma marca, né? O que pode acontecer com a marca, exatamente. O dom, irreprimível, liberdade radical. Eu gosto dessa palavra irreprimível, porque assim a gente percebe o quanto o rebelde ele não tem drama, ele não faz drama com as situações, né? Então ele realmente quer fazer as coisas acontecerem. E essa busca pela liberdade, inclusive daquela situação que a gente estava falando ali da criança que é reprimida, que precisa seguir uma linha que a sociedade exige, pede, e essa pressão realmente pode sufocar o rebelde ali dentro do convívio dele, e ele ter essa busca incessante pela liberdade. É por isso que muitas vezes eu vejo o explorador no rebelde, em alguns momentos ali. Ele vai falar um pouquinho sobre isso, inclusive, né? Não me lembro. Ele fala que, ó, a gente vai contrapor o rebelde e o fora da lei, né? Com o herói e com o explorador, que são aqueles que mais confundem, né? Aqueles que ficam mais difíceis de identificar. Ele vai falar que, enquanto o herói quer ser admirado, o fora da lei se contenta em ser temido. Então, se ele chegar no nível de achar que ele precisa ser temido para ser obedecido, ele vai partir por esse lado. Pelo menos o medo implica algum tipo de poder. Então, a gente já vai perceber aí que o mais importante de tudo para ele é conseguir realizar essa transformação, seja social ou pessoal, né? O que ele quiser colocar. Então, ele quer ter poder para fazer isso, e se precisar ser através do medo, ele não tem essa problemática. Cada um à sua própria maneira, o criminoso, o revolucionário, o skinhead, o adolescente cheio de tatuagens, eles se sentem poderosos quando deixam os outros assustados ou inquietos. Aí, quando a gente vai falar da marca, eu percebo isso, né? A marca que usa esses elementos, ela também faz isso com o consumidor, né? Ela também gera esse medinho, assim, o medo de estar por fora, né? Por exemplo, o medo de não ter o último aparelho, deixa a pessoa inquieta, deixa a pessoa querendo aprender coisas novas. Acho que o rebelde traz muito esse elemento da novidade, da inovação. Com certeza. Ele não quer estar de fora, né? Inclusive, assim, não ter o poder para ele é a maior zona de medo, a maior zona de atenção, né? E o poder, eu acho que ele está muito associado ao conhecimento também, que é igual você falou. Porque quando ele não tem conhecimento, ele se torna um refém, né? Então, existe sim essa busca. Eu achei interessante aqui que ele fala assim: a raiva do fora da lei tende a ser provocada quando ele se sente desprezado como pessoa. Então, quando a gente tem o cliente como arquétipo, né, aqui do fora da lei, a gente está trabalhando aí dentro dessa ideia de marca, é importante que exista essa atenção constante sobre a marca e essa atenção constante sobre o cliente da marca, que gere aí um diferencial, né? A marca gera um símbolo de atenção, né? A pessoa entra usando aquilo e automaticamente ela tem a atenção da sala, né?
isso é uma coisa muito interessante pro arquétipo. Uma das coisas que eu mais gosto nesse livro é realmente a associação do arquétipo como pessoa e de olhar para essa pessoa como cliente, né? Então faz muito sentido isso aqui. O que mais? Quer ler o outro quadrinho ali na 133? Aqui tem um outro quadrinho e ele fala que o Fora da Lei é conhecido como o rebelde, que é o que a gente está falando aqui o tempo todo, né? É uma palavra que cabe mais aqui, né? É o revolucionário, pode ser que algumas pessoas enxerguem ele como o próprio vilão, o selvagem, o desajustado, o inimigo ou o iconoclasta, tá? E realmente, em algumas situações aí, dependendo dos olhos de quem vê, ele pode ser visto dessas maneiras aqui. Na última frase ele ainda fala, né? O próprio Jung agora, né? Vem da fonte mais central do livro. As pessoas não querem reconhecer a própria sombra, nem para si mesmas. Por isso, elas frequentemente projetam sobre os outros, vendo os outros como problema. Então, tá aqui o desafio desse arquétipo. É olhar para si, entender aquilo que você realmente acredita. Porque senão, em níveis mais básicos, a pessoa só vai jogar para fora o problema que, na verdade, está com ela. Exatamente. Isso é bem importante, tá? Aí, depois disso, a gente vai passar aqui por alguns temas, ele coloca alguns filmes, dá algumas ideias de marcas também. Mas a gente decidiu vir para 137, é isso, Ara? Ou você colocou alguma coisa antes? Ainda aqui nessa partezinha dos filmes, eu marquei duas coisinhas que eu achei bacana. Ele fala um pouquinho sobre o seguinte, eu vou ler parágrafos diferentes, tá? Só juntando eles porque faz um sentido só. Então, ele diz que em alguma parte de nós, né, existe essa sensação de alienação da cultura dominante, e especialmente como nós somos jovens, né? E isso é super importante, senão a gente teria um grau de conformidade que nada nunca mudaria. Então, um pouco de inconformidade é sempre saudável, e o rebelde ele tem isso na sua essência. Então, ele vai ter essa inconformidade assim, de forma avassaladora. Aí a gente tem que entender um pouco as idades também, né? E aqui ele fala que assim, quebrar as regras é um ato de libertação. Então é preciso aí no estudo da persona entender do que essa persona está tentando se libertar. Senão a gente não consegue criar aí o discurso de marca realmente mais forte, né? Uhum. Usando aqui alguns outros adjetivos, ele fala que existe um contraste da sociedade puritana com a vida mais livre na floresta, mais ligada à sexualidade, à vitalidade, ao pecado, então essa é uma palavra interessante também, paradoxalmente também à virtude transformadora. Então, não é tudo isso simplesmente por isso, né? Não é vazio em si, mas trazendo essa ideia de usar esses elementos para transformar algo. Isso aqui é bacana. Bem bacana. E aí ele fala, só trouxe aqui rapidinho o exemplo da Madonna, né? Que ela desafia muito essa questão da virgem e da prostituta, né? Da mulher da good girl e bad girl, né? Ela fica desafiando ali, vivendo bem no meio, assim, tentando um equilíbrio desse arquétipo. Ela é perfeita, assim, dentro desse arquétipo, né? É uma forma interessante. Ela é uma representação de busca mesmo, né? Porque assim, quando a gente é mais novo, tudo é com maior intensidade. Porque aquilo está muito vivo dentro da gente e ao longo da vida a gente vai entendendo como usar aquilo. O legal da gente olhar para os arquétipos como um todo é enxergar que cada um pode ensinar alguma coisa para a gente, que em cada fase da nossa vida é interessante viver algum deles, mas quando ele ainda é muito intenso, ou no nível mais básico, que você ainda não tem totalmente a consciência de como acontece, ou até no nível mais complexo dele, você ainda está nessa busca, né? Essa busca do equilíbrio, de viver todas as partes, de viver ele realmente ali em todas as particularidades. E eu acho que ela é a maior representação disso.
um caminhão resolveu ser rebelde, parar aqui bem na minha porta, embora não possa, não é mesmo? Mas a gente sabe que isso É acontece. o horário dos caminhões. Só finalizando essa ideia da Madonna, ele ainda fala aqui, é bem legal, né? Essa identidade de marca exige a capacidade de correr riscos. Então, existe um sucesso tremendo se a sociedade, perdão, se a sociedade estiver pronta para ver desafiados os seus valores, mas também gerará revolta, crítica e desonra se a sociedade não estiver pronta para isso. Então, é importante que a linguagem também seja alinhada ao que a sociedade está pronta para ouvir. Se você simplesmente desafiar um valor, desafiar uma estrutura que a sociedade entende como cara para si, né, como valorosa, como importante e tudo mais, você vai ser visto só como um desafiante, enfim, imaturo, uma série de adjetivos ruins aí podem ser associados. Exatamente. Eu não sei se a gente vai passar em algum momento aqui do livro em que a gente vai entrar nessa questão, mas eu acho muito importante a gente despertar a visão do que é o rebelde na sociedade de hoje. Por exemplo, a gente pode encontrar rebeldes que escrevem músicas, porque numa música a gente pode ver ali o pedido de liberdade, um pedido de consciência, a gente pode ver realmente bandas como Rebeldes, né, que tem ali a maior representatividade na roupa, na identidade que ela cria, de comunidade, todo mundo ali cantando uma música ou se vestindo de uma forma para realmente chamar atenção para uma questão ou para algum tema importante que envolve todo o mundo, né? Então é bem bacana ver. Super interessante, porque assim, muitas vezes o rebelde ele vem com um pequeno percentual dos arquétipos de grupo, né? Então assim, eu quero ser rebelde diferente e individual, só que eu quero ter um grupo que também seja. E também Ele também quer pertencer, né? Diferente do explorador, aí a gente vai chegar nesse contraste que ele faz da solidão do explorador, né? O explorador ele é rebelde, ele busca a liberdade para se entender, para conhecer os mistérios da natureza. Ele é solitário. O fora da lei não, ele quer a gangue dele. Ele quer a gangue. E aqui no Fora da Lei, a gente tem duas opções de marcas importantes para debater. A gente escolheu seguir por um caminho que vai fazer toda a diferença para quem está assistindo nesse momento e nos próximos, acredito que nos próximos anos, né? Mas, então, por a gente seguir o caminho da Apple, a gente vai deixar a Harley Davidson de fora. Só que, só para colocar aqui, já que a gente está falando sobre esse bando, né, sobre esse grupo, ela é uma marca que representa todos os foras da lei ali, dentro de uma causa, igual eu falei. Ali eles estão criando a identidade dele, em rodas mesmo, porque eles vão por toda a estrada, por todo o mundo, tem essa diferenciação do explorador, realmente, mas eles estão ali todos vestidos, né, da mesma forma, estão ali com uma missão, cada um com um significado individual, mas eles estão reunidos, vivendo aquela grande experiência em nome ali de uma missão, de deixar, de registrar a sua marca pelo Tem um mundo, pedacinho né? aqui que ele faz esse contraste, Mari. Ele fala assim, ó. Quando fora da lei está ativo nos indivíduos, eles podem se sentir apartados da cultura dominante e desprezar as suas regras. Eles se envolvem em comportamentos autodestrutivos, como o uso de drogas, piercings, roupas que os colocam fora dos limites da sociedade normal, ou em ações que desdenham flagrantemente os padrões gerais de ética, saúde ou propriedade. Então, aqui está falando que quando você está totalmente apartado, na verdade, você não está querendo de fato mudar aquela cultura, você está só batendo de frente. Então, a gente vai perceber esse comportamento autodestrutivo e que vai brigar com a ética, enfim, que vai brigar com aquilo que é saudável na nossa sociedade. E ele contrasta, o explorador, ele também se coloca às margens da sociedade, mas tudo o que ele quer é ser livre. O fora da lei, por outro lado, quer realmente destruir as coisas, produzir uma revolução, sumir com alguma coisa ou apenas
sentir a excitação de ser um pouquinho malvado. E aí, novamente, é importante puxar a consciência da gente para o fato de que se a coisa que está para ser destruída é ruim, o arquétipo do fora da lei, ele vai estar muito associado ao herói, porque ele vai estar destruindo algo ruim. Então, não é porque existe o verbo destruir aqui ou enfrentar, né, que isso é necessariamente negativo. É importante que ele faça esse trabalho de aumentar o nível de consciência dele, para que ele entenda em que guerras lutar, né, aonde ele realmente coloca a força dele. Quando a gente começou, eu imaginei, né, que o explorador estaria aqui bem presente, junto com o Fora da Lei, porque eles vão se encontrar em muitos momentos da vida, né? Mas eu não imaginava o quanto, e realmente, se a gente for olhar para as situações, para as experiências que a gente vive, isso vai existir com muita intensidade. E tem um trechinho aqui que ele fala sobre isso, que é o último parágrafo. A maioria dos jovens se sentem um pouco alienados da cultura simplesmente porque sua tarefa de desenvolvimento é encontrar a si mesmos. Se essa alienação for relativamente pequena, os jovens se identificarão com o explorador. Se não for assim tão pequena, eles se identificarão com fora da lei, ou pelo menos com os rebeldes. E aqui ele fala que a palavra rebelde na nossa sociedade é usada de um modo ambíguo que pode comportar qualquer um desses arquétipos, ou seja, qualquer arquétipo pode vir a ser um rebelde. Especialmente o explorador e o fora da lei, né? Especialmente os dois. Tem nomes diferentes, mas os dois poderiam ser entendidos como rebeldes. E a gente percebe aqui nesse trechinho o quanto é importante o autoconhecimento, né? Para mim, eu consigo visualizar dessa maneira, o quão é importante que desde crianças a gente pudesse olhar mais para isso, né? Se com vocês não aconteceram, se com a gente, em algum momento a gente viu que teve esse déficit ali, olhar isso para os nossos filhos, né? Olhar isso para as novas gerações. É muito importante. E é muito legal aqui, você falou do autoconhecimento, né, da capacidade de olhar para a gente. Bem no finzinho, ali na continuação do que você estava lendo, ele fala, né, se o rebelde está apenas operando de modo individualista, estamos vendo o explorador em ação. Mas se o rebelde está pronto para quebrar as convenções ou a lei, então ele está carregando o arquétipo do fora da lei. Então, aqui a gente está num grupo, em um triângulo, né? E a gente já passou por um. Então, a gente viu o sábio, o explorador e o inocente, que fazem parte de um grupo. E agora a gente está vendo o segundo, né? A gente viu o herói fora da lei e vai ver no nosso próximo encontro o mago. É um outro grupo. Essa diferenciação existiu para mim justamente aqui. Então, foi quando eu percebi que eu tinha um princípio ali que regia para mim as minhas atitudes em relação à lei, em relação às convenções, em relação aos protocolos. Eu tenho um respeito por isso, entendo muito a importância disso e defendo a importância dos protocolos, das convenções e da lei, da ética em si. Então, é algo que é muito valoroso para mim. É aí que eu percebo a diferença entre o explorador e o fora da lei. E aí, aqui falando de fatos, não é um é melhor, o outro é pior, é um fato, para a gente conseguir separando, né, o joio do trigo, porque a gente passa mesmo por todos eles e depois fica confuso. Qual será que eu me identifico mais? Uhum. Bem bacana a gente trazer essas percepções mais individuais, porque outras pessoas vão se conectar com elas. Porque não é simples, né? Especialmente, por exemplo, o empresário, ele já é um rebelde, de alguma forma. Né? Dificilmente o empresário é uma pessoa mais conformada. Né? Ele quer fazer diferente, ele quer criar o espaço dele, a empresa dele, para gerar o produto dele, para oferecer alguma coisa diferente. Ele não é uma pessoa conformada. Só que ele vai ter que encaixar ali essa inconformidade no arquétipo certo, porque senão isso fica confuso para a gente, né? E atrapalha os valores da empresa, o que vai atrapalhar a missão e visão, o que vai atrapalhar os objetivos da empresa. Então, olha a diferença, a dimensão do problema que se cria quando a gente não entende direitinho assim, o que é de fato importante para nós. Bem bacana. É isso aí, gente.
Então, a gente vindo aqui para a página 137, ele vai trazer um pouco mais do explorador. Eu tinha pensado em passar disso aqui, mas eu acho que é Ficou importante. tão legal, né? E eu já É estava muito sentindo falta legal. dos níveis. Eu falei, ué, mas cadê? Onde estão os níveis? E aí, antes de eu passar por eles, vamos ler um pouquinho desse trecho aqui, onde o tema é Eu estou furioso e não vou mais aguentar isso. Geralmente é uma frase que todo rebelde vai se identificar bastante. Então, como a gente disse, o explorador é solitário e busca sua identidade. O fora da lei se sente fraco e busca a experiência do poder, mesmo que apenas na capacidade de chocar ou desafiar os outros. Isso é muito importante, porque quando a gente vê uma atividade em que ambos, o explorador e o fora da lei, podem se encontrar, como, sei lá, uma experiência que eu sempre cito aqui, que é subir até o topo do Everest. O explorador e o fora da lei, eles podem se encontrar nesse caminho. E cada um tem a sua busca ali. O explorador é de estar buscando a identidade dele, e o fora da lei é de estar assumindo uma força, um poder que é da essência dele também, né? E nesse caminho ele consegue ali despertando. Então é muito interessante ter essas percepções. O que mais que a gente pode citar daqui que é importante? O comecinho do segundo parágrafo, Mari, acho que vai casar aí direitinho. Aqui, né, o arquétipo do fora da lei está fora do tempo. Ele contém valores futuros que prometem a revolução ou ameaçam com ela, bem como oferecem uma forma de dar continuidade às qualidades arcaicas existentes na cultura. As gangues de adolescentes e a máfia se organizam da mesma maneira que as sociedades feudais. Na Idade Média, essa era uma forma aceitável de organização social, mas hoje não é mais. Vemos uma versão suavizada do fora da lei na popularidade de alguém como Ward Ster. Você conhece ele? Eu não Não, conheço. Mari, não me veio ninguém na cabeça. É, Eu não queremos aqui na te verdade, ofender, viu, senhor moço? Sem ofensa. Vocês conhecem, explica aqui pra gente. É que, olha, tem muita citação. Isso parece Gilmore Girls de tanta citação de referências. exatamente. Na verdade, assim, que eles estão querendo falar é que em algumas décadas passadas ainda existia, né, essas situações abusivas e inaceitáveis de modo geral dentro da sociedade, onde algumas pessoas não eram livres de expressão. É isso? Eu acho que sim. Eu acho que ele fala que me parece, tá? A sensação que eles têm é que o arquétipo do fora da lei ele começou a perder força quando ele busca essa questão da liberdade de expressão a todo custo, né? A gente viu isso acontecer faz pouquíssimo tempo aqui no Brasil com um podcast, né? E como se fosse assim, fosse um exagero, né? Então, quando a gente não cuida de colocar o arquétipo do fora da lei realmente a serviço de uma causa, ele vira aquela sensação de brigar por brigar, né? Aquela sensação de que você não está chegando a lugar nenhum, que a pessoa quer essa liberdade de expressão para falar besteira, por exemplo, a gente começa a rejeitar. Essa era a palavra que eu estava procurando. Então, eu acho que ele traz aqui uma atenção, um ponto de atenção para quem usa esse arquétipo. Uhum. Bem bacana. Então, os níveis são: a maior motivação dele, sente-se desprovido de poder, com raiva, maltratado e sitiado. E realmente, né, é aquilo que a gente estava falando, a grande busca dele é de se sentir poderoso e também de fazer algo com a raiva dele, porque isso em algum momento vai existir. Em algum momento também vai existir a fase que ele não sente raiva, e isso pode ser quando ele se sente maltratado, né? Porque ali não está acesa a força dele, então ele se sente desprovido dessas sensações que são importantes para ele seguir. Nível 1. Identifica-se como marginalizado, dissociando-se dos valores do grupo ou da
sociedade, de tal modo diante dos comportamentos e da moralidade convencional. É o que a gente está falando o tempo todo. Nível 2, comporta-se de modo chocante ou destruidor, que é aquilo que não funciona, né? Destruindo ou buscando a melhoria. Nível 3, torna-se um rebelde ou um revolucionário. Eu achei curioso aqui, esse nível 3. Quer dizer, a gente está achando o tempo todo que ele é o rebelde, né? E aqui no nível 3, que é o maior nível de complexidade, ele vem contar para a gente que é aqui que ele se torna um rebelde ou um revolucionário. Ou seja, ele foi ali assumindo as pistas que a vida estava dando para ele, né? Ele foi integrando, vivendo aquilo até se tornar propriamente dito o rebelde ou o revolucionário. Bem bacana. É aqui que diferencia as pessoas do rebelde. E a sombra seria o comportamento criminoso ou prejudicial. Depois disso, eu vim aqui para a página 140, Lara. Tem alguma coisa antes disso que você anotou? Eu deixei colocadas umas frasezinhas aqui na 139 que casam um pouquinho com o quadro, porque eu acho que é importante lembrar que, assim, o fora da lei, quando a gente fala desprovido de poder, o que isso quer dizer? Não necessariamente que ele não tenha um cargo, né? Que ele não tenha algo, uma forma de mandar em outras pessoas ou coisas assim. Às vezes tudo isso é associado com poder. Mas aqui, o desprovido de poder é muito mais desconectado de si mesmo. É como se a sociedade não permitisse que ele fosse como ele é. Então, ele quer uma sociedade que permita que ele seja como ele é, que o aceite, né? Então, existe no Fora da Lei um diálogo com o grupo, um diálogo constante com o grupo. Eu acho que a rebeldia, ela é uma forma de enfrentar o grupo sem rejeitar o grupo, que é o que a gente não vê nos arquétipos de nível 1 ali mais imaturos. Então, ele se sente marginalizado, né? Foge de comportamentos morais, a sombra dele é um comportamento criminoso. Então, o que é o criminoso? O criminoso é quando eu ofendo o outro, machuco o outro, né? Não é necessariamente buscando algo, eu simplesmente quero que a minha vontade prevaleça. Então, eu quero ter tal coisa e eu não posso ter. Então, eu roubo de alguém. Né? Isso, por mais incorreto que seja você não poder ter, roubar não é uma solução. Então, ele perde esse contato com a ética. Eu acho que é aí que a gente entende quem é de fato fora da lei saudável, que traz inovação, que traz revolução, que vai trazer essa rebeldia de não se conformar com tudo. Como quando a gente ouve uma aula, né? O que a gente espera aqui na nossa discussão não é que vocês aceitem tudo que a gente fala, que tudo que a gente fala seja um fato que vai entrar em um pensamento crítico para que vocês desenvolvam aí a opinião de vocês. Isso é um pedacinho dessa rebeldia do fora da lei, alerta em nós. Isso é muito importante. Sem isso, a gente não criaria nada, na verdade. Né? A gente só copiaria, não teria criações. E na verdade esse é o pior lado mesmo do rebelde. Se existe uma essência ali, onde é o poder, onde é a força que ele tem, em algum momento ele perde isso e na sombra ele vai criminalizar de uma maneira que ele busque pessoas no convívio dele que tem aquela essência, aquele poder, isso pode ser uma zona de perigo, porque ele vai se alimentar desses relacionamentos, mas em nenhum momento vai encontrar isso nele mesmo. Então, ele precisa estar em ambientes, precisa estar com pessoas que despertam isso nele. E não que ele acabe ali sugando ou buscando aquilo de outra pessoa. Isso não vai dar o que ele precisa e cada vez mais ele vai estar afundando. Sim, então, vai ficar em contato com essa dor, né? De alerta. Aqui ele fala só um pouquinho na 139 sobre essa questão, né? As marcas do fora da lei adoram ser identificadas com coisas que são ruins para você. Então, ele gosta dessa pitada, assim, parece aquela comida picante, né? Tem uma pitada de desafio. E aí ele termina dizendo, para compreender esse apelo, é importante reconhecer, como fez Freud, por exemplo, que Thanatos, o desejo da morte, é quase tão forte como Eros, a força da vida.
especialmente durante as grandes transições da vida, como a adolescência e a meia-idade. Então, a nossa psique está nos pedindo para, abre aspas ali, né, morrer em relação ao que fomos para, aspas novamente, renascer em outras identidades. Nessa fase, as imagens de morte são muito atraentes. Então, ele traz aqui de novo essa necessidade da gente desconstruir, construir, desconstruir, construir, e não transformar essa parte da destruição em algo que deveria ser rejeitado, em algo que não deveria existir. Então, quando a gente coloca isso numa zona periférica, né? Não, eu quero construir, nunca destruir. A gente não evolui, pura e simplesmente, nem como indivíduos, nem como sociedade. Então, daí vem essa força poderosa do arquétipo do fora da lei. E é importante que a gente entenda isso para a nossa vida, porque talvez seja a maior dificuldade do nosso processo de desenvolvimento também. Né? É o que a gente deixa, eu falo muito sobre isso. No coaching, muitas vezes, o produto é o que você deixa para trás, não o que você pega para frente, né? Que é um método em que a gente deixa muita coisa lá no passado. Fala assim, ó, deixa aqui, vamos diferente daqui para frente, vamos criar algo novo. Então, o Fora da Lei, ele tem esse apelo, assim, muito bacana, é natural nosso, é instintivo que a gente construa, destrua, reconstrua, enfim, esses verbos fazem parte. Isso é muito para a gente conseguir não deixar a imagem dele ruim aqui, né? Não, isso é muito importante, porque quando a gente fala da causa, a gente traz isso com muita força, porque o rebelde, ele tem essa intensidade. Então, ele tem uma causa, ele vai fazer de tudo, o caminho dele vai ser totalmente torto, ou, enfim, para chegar naquela causa, para concluir a missão dele. Não, muitas vezes ele vai mudar de opinião, ele vai realmente fazer essa desconstrução. Ele está ali vivendo um caminho de autoconhecimento até chegar na missão dele. Se ele for saudável, ele desconstrói a si mesmo, né? Se desconstrói, exatamente. Então, isso é muito importante, entender que ele tem essa flexibilidade, que essa vivência é importante para ele, que vai estar dentro da busca. Então, é o que traz essa questão aí mais saudável. E agora eu acho que puxou perfeitamente o nosso gancho para a Apple, né? Sem querer, a gente chegou lá. A gente tem aqui na 140 só uma frase bem legal que eu coloquei aqui, que ele fala assim, é evidente que mesmo atividades saudáveis podem ter uma estampa de fora da lei. Por exemplo, correr, e aqui ele fala cita outras atividades. Mas é importante que a gente tenha em mente que realmente o rebelde, ele não vai estar ali prejudicando a saúde dele, não vai estar ali divulgando para que outras pessoas não vivam saudavelmente, né? Porque ele está realmente associado com marcas de cigarro, com marcas de tatuagem e tudo mais. Só que isso realmente é uma representação da identidade do rebelde. E não quer dizer que ele não seja saudável. A gente pode encontrar atletas de alta performance que são do arquétipo do rebelde, que vão estar tatuados, que vão ter piercing, que, enfim, vão ter toda uma identidade ali construída na base fora da lei, mas isso não quer dizer que ele não seja um cara ou uma menina saudável, né? Então, isso é importante trazer essa associação. E aí, agora a gente... Ainda me fez pensar, como a gente falou, né? Como nos níveis mais básicos o rebelde tem um pouco desse comportamento destrutivo, pode ser que ele continue se identificando ao longo da vida com pessoas que tenham também. Então, falando aqui de algo mais simples, né? Nada a ver com autodestrutivo. Mas uma tatuagem. Talvez eu fiz essa tatuagem na rebeldia da adolescência. Depois eu não fiz mais, mas eu ainda continuo me identificando com essas pessoas, né? Ainda tá ali na minha linha do tempo. Então, essas marcas trazerem isso para mim é nostálgico, né? Trabalham em mim esse reforço, né? Eu entendo como uma marca que pensa diferente, que pensa para frente, que quebra regras. Então, isso traz um apelo grande. É bem bacana. Bem legal, gente. Então, aqui a gente vai para a página 142, é isso? Isso, acho que agora vale a pena ler um pouquinho aqui da Apple. Tá, você quer ler? Pode ler. Vamos lá. A Apple e a organização revolucionária. Acho que a gente tem eles como o melhor arquétipo nesse momento.
Então, diz a história de Adão e Eva no Jardim do Éden que a humanidade caiu do estado de graça porque o casal comeu uma maçã da árvore do conhecimento do bem e do mal. Abandonar o jardim queria dizer que as pessoas não mais viveriam no paraíso, o qual poderíamos entender como ignorância bem-aventurada. Mas também queria dizer que elas teriam o livre-arbítrio. Então a gente percebe a transição, né? Tirando bastante da questão religiosa, ali existe uma transição. Essa é uma das razões pelas quais os teólogos se referem a esse episódio como a queda afortunada. Então acontece aí algo problemático e que desafia regras, só que isso gera um resultado positivo. O logotipo da Apple, uma maçã com uma mordida no lado, evoca essas associações. Seu slogan adverte o consumidor: pense diferente. Seus anúncios mostram imagens de gênios criativos iconoclastas de vários campos de atividade, incluindo Albert Einstein, Martha Graham, Maria Callas, a Marian Earhart, Rosa Parks, maravilhosa, Buzz Aldrin, Muhammad Ali, Richard Branson, John Lennon, perdão. E a Yoko. E a Yoko. A Apple também é conhecida pela inovação tecnológica e pelo passo revolucionário de criar um software tão amigo do usuário que praticamente todo mundo é capaz de usar bem seus computadores quase que de imediato. Seu fundador apresenta a questão pense diferente e celebra a alma da marca Apple, o fato de que as pessoas criativas e cheias de paixão podem mudar o mundo para melhor. A Apple se dedica a fazer as melhores ferramentas do mundo para os indivíduos criativos de toda a parte. Então, a gente percebe que existia ali uma vontade do Steve Jobs de dar ao mundo algo que ele queria ter tido e não teve. Então, ali ele encontra esse conflito, né? Então, o mundo não me oferece isso, eu quero que o mundo me ofereça isso. Então, eu mudo o mundo e, a partir daí, eu ofereço para todos que são como eu. É uma nova versão, assim, né? Mesmo que seja antiga já para nós, é uma nova versão do Rebelde, né? Primeiro, assim, a Apple. Quem imaginou que essa marca, quem de primeira associou que ela fosse uma marca fora da lei, né? Não está escancarado ali. Se bem que o logo já evidencia, mas mesmo assim não é algo que as pessoas associem de primeira. E toda a questão do Steve Jobs também. Eu acho que vem assim como uma quebra de padrão mesmo para o fora da lei. E é bem interessante. Por isso que a gente escolheu também, foi um dos motivos. Eu gosto da associação também com as nossas falas ali, quando a gente diz que ele quebra regras, ele entra num mundo que estava dominado, né? Havia um monopólio nessa área. Então, ele quebra esse monopólio, ele destrói o monopólio. A partir desse momento, a gente entende que destruir algo não necessariamente é ruim, né? Então, ele traz uma concorrência onde não havia concorrência e isso melhora as coisas. Então, ele não necessariamente, quando traz algo chocante, quando traz algo totalmente diferente, ele está piorando, né? Ou, enfim, está simplesmente se rebelando, né? Ele está trazendo isso de forma muito inteligente. E outro ponto legal da Apple... Te interrompi aí, Mari. Não interrompi. Outro ponto legal da Apple é essa percepção do íntimo, né? Do quanto o Rebelde ele é fiel a si mesmo. Então, o iOS ele é um sistema fechado por isso. Então, ele já não dialoga com outros. É isso aqui é o que eu quero criar, isso aqui é o que eu criei, esse é o meu poder. É sempre muito voltado para o nosso eu íntimo, para ser fiel a si, né? E não se doar tanto e não se conformar tanto com o grupo. Em um equilíbrio saudável, isso é muito importante para nós. E eu percebo uma certa ausência disso nas pessoas que geram sofrimento. Então, muitas vezes, as pessoas elas conseguem encontrar mais equilíbrio e mais felicidade sendo mais fiéis a si mesmas, né? Porque elas achavam que não podia, né? Achavam que não, se eu for fiel a mim mesma e, de repente, provocar um conflito, de repente, chocar uma sociedade, isso é ruim, né? E o fora da lei vem dizer, não, faça isso, por favor. Ele faz isso, ele assume o lugar dele, mas ele também não deixa de representar ali o bando, né, o grupo.
Então, aqui ele fala que a Apple está associada na mente do público, e é exatamente isso. Ele vem ali com toda a representatividade do que ele acredita que seria importante para ele viver, mas também porque em algum momento ele já tinha percebido que as pessoas, que isso estaria na mente das pessoas e de alguma maneira ia conectar essa comunidade gigante. E aqui eles falam. Mari, você me fez pensar numa coisa muito importante. Pode falar. Um parênteses aqui para o pessoal da inovação. Nos trabalhos que a gente faz, né, especialmente trabalhos de coaching ou de design, muitas vezes os foras da lei têm dificuldade de se encaixar nos padrões de desenvolvimento da empresa, porque eles têm uma certa segurança do que eles querem fazer, e aí você não consegue encaixar eles naquela trilha, sabe? Eles não dialogam bem com isso. Então, quando você meio que tenta colocar eles nas caixinhas e vamos perguntar para as pessoas o que elas querem, eles não se enquadram. Então, é bem interessante fazer esses trabalhos com os arquétipos do Fora da Lei, porque normalmente eles têm na cabeça meio que pronto o produto, a forma como eles querem colocar, por que isso tem que existir na sociedade, incluindo o fato de que a sociedade nem sabe o que quer, né? Que é o grande discurso do Steve Jobs, né? Se eu tivesse perguntado para as pessoas que elas queriam um iPhone, o que elas teriam dito, né? Isso é muito legal. É exatamente isso. É muito bom, né? E aqui, na continuação, ele fala que isso dá poder às pessoas para se tornarem... Não, desculpa. Eu me perdi aqui. Aí ele continua falando que está associada na mente do público, com os hackers de computadores e, de modo geral, com os inovadores no campo dos negócios, fora do comum, que dão poder às pessoas por tornarem os computadores mais amigos do usuário. E a gente vê cada vez mais essa conexão sendo transmitida para o mundo. Hoje é com o metaverso, porque a gente já está aqui, no livro não estava nesse momento, mas todas as formações de negócios que hoje já estão no metaverso ou no mundo híbrido, traz essa sensação para a gente, né? Dessa conexão dos computadores com a vida humana. É muito doido falar sobre isso, né? Na minha mente passa toda a história, todas as décadas, por todos os lugares onde a gente já passou, e pessoas tão importantes que existiram, que existem para que tudo isso acontecesse. Então, é engraçado que agora, assim, nesse exato momento, aqui em 2022, a gente tem foras da lei, né? Tem os rebeldes acreditando no metaverso e trabalhando para ele acontecer, e a gente já começa a ver os rebeldes contrários, né? Que são também aqueles que, não, a opinião deles é que a sociedade está completamente alienada, louca pela tecnologia e tem que modificar essa relação. Então, é super interessante, né? É muito mais sobre a característica da pessoa e não sobre o consenso, né, do grupo. Porque existem causas diferentes, né? Então, eu acho que essa causa e ela diferencia um pouco da busca, que é ali também que traz essa desassociação com o explorador. Porque, de repente, a busca ela pode ser só uma, né? E aqui também o rebelde, de repente, a busca dele é integrar mesmo aquilo que é mais de essência, mais da natureza dele, mas com uma causa pode ser diferente de uma pessoa para outra. Então, aqui na página 143 eu não coloquei mais nada. Eu passei agora para a parte do 145, onde ele fala o marketing para o fora da lei. Legal. A melhor maneira de anunciar os produtos fora da lei é em revistas especializadas ou por meio de volantes, anúncios pessoais e outros formatos projetados para encontrar o fora da lei. Isso não quer dizer que você nunca alcançará uma grande audiência. A MTV, por exemplo, alcança os adolescentes em toda parte, mas ainda é percebida como um meio de comunicação contracultural e alternativo. Então, isso é importante perceber, né? Os foras da lei não necessariamente estão no Instagram, por exemplo, né? Na mídia
de maior visibilidade, às vezes eles estão justamente se rebelando contra isso. Então, a gente precisa ficar bem atento para entender aonde está esse público e o que ele rejeita. Bem legal. Assim, dois canais, como a MTV como o Off, eles são canais que ali atendem às necessidades do arquétipo do explorador e também do fora da lei. É muito engraçado, porque as pessoas, no senso comum, elas tendem a acreditar que isso é um canal alternativo, né? Tipo assim, elas não associam aquilo como algo normal, que faz parte ali, né, de um cotidiano. Não, tem famílias que agregam isso para a rotina e outras não, mas é aquela opção alternativa. E para o fora da lei e para o explorador, de repente, isso é algo que motiva muito, que vem o despertar da essência ali, e muitas famílias não aderem. Isso é uma pena. Muito interessante, né? Porque tem certas coisas que, inclusive, quando elas atingem uma fama muito grande, elas podem perder o rebelde ali original, né? Aquele que começou junto, e enfim. Ou pode haver uma certa... Eu percebo assim, o grupo fechando ali em torno de quem é mais fã, né? Tipo assim, não tá saindo áudio para mim, o seu. Mais conhecedora. Aqui tá normal. Não sei como é que tá aí. Deu alguma parada? Agora voltou. Pane no sistema. Mas é super interessante. Quando a gente conversa com um rebelde, a gente percebe que ele vai falar coisas assim. Eu gostava de tal coisa. Aí virou modinha. E eu não gosto mais, né? Como agora todo mundo gosta, eu não gosto. Então, é um pouco imaturo ainda dele, mas é bem interessante. Mas é bem assim. Ele até fala aqui, né? O fora da lei que existe dentro de cada um de nós também quer se livrar das coisas, né? Então, existe aí uma vontade de deixar coisas para trás. Portanto, as liquidações radicais são grandes estratégias de marketing, bem como os vários tipos de vale-dinheiro que a pessoa recebe na compra de certo produto. Dá a sensação de que você está tirando algo, né, de vantagem. Isso é interessante, desperta aquele fora da leizinho que existe em cada um de nós. Então, é uma estratégia interessante. É uma boa sacada, né? Agora, Mari, eu passei para 146 já no último parágrafo, então, de repente, você quer ler o quadrinho primeiro? O quadrinho aqui, ele traz o conteúdo para você ter o entendimento se o fora da lei pode ser uma boa identidade para sua marca. Então, isso vai acontecer se seus clientes e empregados estão se sentindo muito excluídos da sociedade ou quando eles se identificam com valores em desacordo com os da sociedade como um todo. Ou seja, a Lara já tinha falado sobre isso, mas é uma questão de nem em todos os momentos a gente vai encontrar um fora da lei na liderança. Mas isso não quer dizer que as pessoas que entendam aquela missão como um grupo, né, o valor daquela empresa, e eles pertencem àquele grupo, eles vão estar lá. Mas eles também têm a habilidade de estar na liderança. Então, isso pode acontecer ou não. Eles podem pertencer a esse grupo ou estar na liderança desse grupo. A função do seu... E eu acho que é assim para todo arquétipo, né? Ou pertence àquele grupo, ou ele realmente usa a habilidade dele para estar à frente. Sim. Eu acho que alcançar a liderança exige um nível de maturidade, às vezes, maior do que a marca iniciante consegue alcançar na rebeldia, né? Talvez seja isso, assim, alguns, eles conseguem nascer mais perto da liderança, né? O rebelde demora um pouquinho mais, mas quando ele chega, talvez ele fique, que nem a Apple, por exemplo, né? Tá aí. Bem bacana essa percepção. Então, uma boa identidade, se a função do seu produto é destruir alguma coisa, literalmente, como uma máquina de terraplanagem ou virtualmente, com muitos videogames. Ou ele é genuinamente revolucionário. Achei bem interessante isso aqui, eu ainda não tinha associado isso com videogame, de destruir ou até construir, né? E realmente pode ser ali uma visão do rebelde. Engraçado que ele sugere até uma máquina de terraplanagem, né? As fazendas entraram aqui na... E realmente isso existe no ser, né, mais íntimo do rebelde.
O seu produto não é lá muito bom para essas pessoas, de modo que consumi-lo é o mesmo que virar o nariz para as ideias estabelecidas sobre o que constitui a saúde. Aqui ele deve estar falando realmente das marcas aí alcoólicas, ou de nicotina, enfim. Então, fora da lei ali que realmente não preserva a saúde. Sim. Se for isso que você vende, o grupo mais fácil está aqui, né? Mas é o que a gente sempre fala, não é porque é fácil que é o certo. Talvez não seja isso. Seu produto ajuda a preservar valores que estão ameaçados pelos valores predominantes, ou é um pioneiro de atitudes novas e revolucionárias. E o preço do seu produto é baixo ou moderado. Eu acho genial essa questão dos valores, porque a gente volta naquela parte, né? Então, se a gente vive uma sociedade antiética, a gente tem um produto ético, ele é fora da lei, né? Porque a lei ia ser errado, a lei ia ser criminoso, a lei ia ser antiético. Então, você produz algo diferente aí e tá quebrando a regra totalmente ao contrário, né? Então, vocês percebem que não dá para ser preto no branco, né? Você precisa de uma atitude filosófica para compreender que o fora da lei, senão a gente perde essa nuance e fica simplesmente julgando como um criminoso. Muito bacana. E aí depois a gente vem aqui para um trechinho 146, você falou que tinha anotado alguma coisa, né, Lara? Eu anotei as últimas linhas aqui, que na verdade vão até um pouquinho de encontro com o que eu falei. O marketing de massa para o fora da lei, portanto, requer a compreensão de que muitas pessoas que se identificam com esse arquétipo são, na verdade, cidadãos realmente bons e responsáveis. Então, é o que a gente sempre fala, assim, do contraste, né? Às vezes a pessoa tem uma rotina tão rígida na profissão dela, que ele fala sobre os médicos, os advogados, ela tem uma rotina rígida, uma responsabilidade grande. Então, quando ela pede um produto para o final de semana, ela quer o contraste. Então, ela pega uma moto Harley Davidson e vai, né, trabalhar esse arquétipo do fora da lei. Então, ela tem um Apple que trabalha esse arquétipo do fora da lei. Porque um gera o contraste do outro, né? Um vai balizando o outro e a vida da gente se equilibra. Ele cita na continuação, né, o fato das Harley Davidson são tão caras que geralmente pertencem a médicos, advogados, executivos. Isso quer dizer que o marketing de massa para o fora da lei funciona, se você lembrar de não ir longe demais. Como aprenderam Calvin Klein e outros, é fácil ir longe demais e ferir ou ofender alguém. E como diz Bob Dylan, e aí eu acho que foi a frase que fechou aqui, né? Que realmente deu o contexto todo. Para viver fora da lei, você precisa ser honesto. Perfeito. E você precisa ser honesto com você, com as pessoas, com tudo, né? Primeiro ali você começa sendo honesto com a sua história e do que você quer que ela realmente represente para o grupo. Porque o desejo do rebelde aqui é deixar a sua marca no mundo. É isso que ele quer. Ele quer construir um legado. E como que ele pode construir isso embasado numa mentira, né, numa falsidade? Isso vai contra os valores dele. Então, para viver fora da lei, você precisa ser honesto. Muito bom eu falo a gente ficar com essa frase. Eu percebo em alguns empresários, né, que a gente às vezes até faz análise de marca para eles, e entra muito, é interessante porque a marca, ela dá o tom para tudo, e muitas vezes, se ela tiver mal feita ou tiver na sombra, ela vai dar um tom de sombra para a empresa. Então, você vê muitas vezes aquele empresário que usa o arquétipo do fora da lei mal utilizado, mais desajustado, é o empresário que não emite nota fiscal, é o empresário que não compra, né, com respeito ético, é o empresário que não cuida da parte realmente de governança da sua empresa, porque é rebelde, né? Então, porque eu sou fora da lei, porque eu faço, porque eu aconteço. E ele se orgulha desses detalhes de ter infringido a lei. Isso não é o arquétipo do fora da lei. Então, a gente sabe que, né, existe um contraste, é difícil às vezes entender, precisa uma certa reflexão. Só que se você tem uma empresa que não emite nota fiscal, você está construindo um castelo de cartas. Qualquer um vem, sopra e derruba.
Se você, na verdade, você está construindo uma empresa com raiva dela. A gente trabalha muito isso porque é muito sério. Então, se esse for o seu caso, ou é isso que você está ouvindo, porque a gente sabe que existe muito sobre isso no mercado empresarial, essa ideia de desafia as leis, desafia as regras, saiba o que você desafia e seja honesto com aquilo que você deve ser honesto, porque senão não tem espaço no mercado, né, para esse tipo de inocência, vamos dizer, do arquétipo do rebelde. Olha aí, chegamos. Muito bom. Mas é maravilhoso, né? Eu tenho bastante carinho aqui por esse arquétipo, especialmente porque a gente trabalha com inovação, sabe que precisa, né? Que a gente precisa ter esse bichinho aqui da renovação, sempre aceso, essa chama acesa. Muito bacana. Eu adorei compartilhar essa aula com vocês, principalmente porque esse é o meu arquétipo dominante. Então, todos esses olhares, todas essas percepções que a gente passou, elas são experiências já vividas. A gente realmente experimentou tudo isso. E a Lara como o olhar mais explorador, eu como o olhar mais rebelde, eu acho que a gente entregou aí até com maior clareza e objetividade, porque foi uma das aulas que a gente gravou assim com maior clareza, com maior objetividade, tanto que deu aí um tempo certinho, né? Então, é isso, gente. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam, né? Os nossos rebeldes aí, ó. Queremos saber a opinião de vocês. Exatamente. Mas é uma busca muito gostosa mesmo. Eu aprendi muito com você, né, sobre essas diferenças que nos fazem tão especiais, né, e que constroem para gente clareza. Porque quando você vê o arquétipo um ali tão pertinho do outro e fica na dúvida e tenta entender qual é exatamente o ponto que faz desse esse, isso é mágico. Isso assim destrava realmente muitas coisas na gente, faz com que a gente perceba melhor nossos valores internos e perceba melhor as regras que a gente não quebra com a gente. Então, fora da lei, ele quebra regras externas, só que ele tem que ser fiel a si mesmo, ele tem que ser fiel a um código moral. Senão, ele é só um revoltado X que não vai irresponsável e atingir nenhum resultado. Exatamente. Eu acho que o nível mais maduro do rebelde é quando ele realmente começa a enxergar o outro, né? E esse pertencimento a uma comunidade que pode lutar ali por uma causa com mais responsabilidade, colocando seus valores mais de essência, assim, que vai ser importante deixar para o mundo esse legado. E falando em inovação, teve uma coisa que passou despercebido, mas o que a gente consegue ver nessas marcas que a gente citou, a MTV, a Apple, é que ao longo do tempo, eles realmente inovaram, eles buscaram outras formas de ser rebeldes e tratar o mundo de hoje, né, o ano atual, com a rebeldia necessária, né, mas aí trazendo predominâncias da atualidade, tendo um olhar do que as pessoas precisam, querem nesse momento e inovando, né, moldando a empresa. Isso é importante para a gente entender que ele se desconstrói e atende aquilo que é necessário para ele, dando a continuidade ao seu legado. Então, é bem legal ver isso nessas marcas. Eu acho que é isso que a gente precisa passar para elas, que dá para ser rebelde de diversas formas, inovando o tempo todo, trazendo esse olhar do que as pessoas realmente estão buscando e adequar à missão. É isso, gente. Perfeito. Teria que ser com você nessa discussão, não poderia ser com outra pessoa. Mari, obrigada. Legal. Pessoal, Beijo, gente. até a próxima. Vamos falar do mago.